Antes de venir como el justo juez, vengo como el Rey de misericordia. Antes de que llegue el día de la justicia, les será dado a los hombres este signo en el cielo. Se apagará toda luz en el cielo y habrá una gran oscuridad en toda la tierra. Entonces, en el cielo, aparecerá el signo de la cruz y de los orificios donde fueron clavadas las manos y los pies del Salvador. Saldrán grandes luces que durante algún tiempo iluminarán la tierra. Esto sucederá poco tiempo antes del último día. Mi llama de amor está quemando. Es tan grande que no la puedo mantener por más tiempo dentro de mí. Salta hacia ti con poder explosivo. Cuando se derrame, mi amor destruirá el odio satánico que contamina el mundo. El mayor número de almas serán liberadas. Nada como esto ha existido antes. Este es el milagro más grande que haré por todos. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me agora da divina vontade para a minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Vamos meditar o Livro do Céu, volume 7, trecho do 17 de abril de 1906. Deus armará os elementos contra o homem. Esta manhã passei mal. Me encontrava fora de mim mesma e não via outra coisa que fogo. Parecia que se abria a terra e ameaçava engolir cidades, montes e homens. Era como se o Senhor quisesse destruir a terra, mas em modo especial em 3 diferentes pontos, um distante do outro e um destes na Itália. Parecia 3 bocas vulcânicas que alguma fazia sair fogo e inundava cidades. E onde se abria a terra, e sucedia horríveis sacudidas de terremotos. Eu não entendia bem se estava acontecendo agora ou deverá acontecer no futuro. Quanta ruína, e a causa de tudo isso é unicamente o pecado. E o homem não quer render-se, parece que se pôs contra Deus, e Deus armará os elementos contra o homem, a água, o fogo, o vento, e tantas outras coisas, e estes farão morrer muitíssimos. Que horror, que horror! Senti-me morrer ao ver todas essas cenas dolorosas. Tivesse querido sofrer qualquer coisa para aplacar o Senhor. Então ele se fez ver, mas quem pôde dizer como? Disse-lhe alguma coisa para o acalmar, mas não me prestava atenção e depois disse-me: minha filha, já não encontro onde repousar minha criação. Faze-me repousar em ti, e tu, levanta-te em mim e cala-te. Então é uma visão muito forte, né, que a Luísa teve acerca dos flagelos, né, que é a justa indignação do Senhor, né, para punir a terra, né, para punir os homens e purificá-los, né, para purgar, né, porque a gente pensa assim, não, purgar é o purgatório, mas o Senhor já está purgando aqui na terra, né, porque haverão tempos que já nem terá tempo para a pessoa ficar no purgatório, né, então o Senhor já antecipa o purgatório de muitos aqui na terra. E o castigo é necessário para corrigir, né? Então, às vezes a gente vê notícias assim, né? Isso que a Luísa falou, a Luísa até comentou,
Aí eu não sei que época que é. Se eu tô vendo algo atual, que vai acontecer assim no meu tempo, né? Ou será em tempos futuros. Muita coisa aconteceu no tempo dela, né? Ela viu, teve 2 guerras mundiais, né? A Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Foi muito desastrosa, né? Mas aqui também o senhor está falando do castigo vindo da natureza, né? De mover os elementos. O fogo, a terra, né? O vento. A gente está vendo isso. Isso aqui é recente, né? A gente vê muitas reportagens falando, né, do ciclone. Aqui mesmo no Brasil, em Santa Catarina, recentemente teve um ciclone muito forte. A China está tendo muitas tempestades muito fortes, né? Ventos, inundações. Tá havendo muitos terremotos, buracos aparecendo, né? Daquele buraco que apareceu lá no... Esqueci onde agora, né? Que buraco enorme que só tá abrindo. Então, a gente vê essas coisas e realmente vê se, nossa, realmente está no nosso tempo, né? O nosso tempo é esse tempo poderoso de purificação, né? É o tempo das dores, né? E a tendência é aumentar mais ainda, e nós precisamos ser fortes, firmes, porque a gente sabe que é pro bem da humanidade. E é interessante, né? Porque na Divina Vontade a gente aprende a ver o que Deus está vendo. Ele nos mostra, por meio do livro do céu, o que ele está fazendo, porque na interpretação humana, né, nos noticiários, né, nos dados científicos, eles sempre falam que o aquecimento, igual na Europa, né, que sofreu um calor daqueles e estava sofrendo um frio muito grande também. Aí eles falam, é aquecimento global, né? É mudança, a inversão dos polos magnéticos. É isso que está acontecendo, é aquilo, né? Então está sempre tendo uma explicação física, material para as coisas, né? Mas a gente sabe que é espiritual, que é a vontade divina que rege tudo. A gente sabe que esses que não são simplesmente acontecimentos do nada, né? Mas são os flagelos que o Senhor falou que ia permitir na terra. Então, quando a gente vê essas notícias, a gente sabe que é o Senhor que está castigando. Aí, do mesmo modo que a Luísa viu e contemplou essas cenas, a gente contempla igual a Luísa, vendo também Deus se mover, vendo o mover de Deus naquelas situações. A gente sabe que os sofrimentos não são da vontade divina, né? Tipo assim, não é ele que criou o sofrimento, né? Mas por meio do sacrifício de Jesus, ele divinizou, e os sofrimentos que para nós era morte, agora não são mais. Porque dessas coisas se tira um bem. Dessas coisas se tira purificação. E a gente só aprende quando a gente sente na pele. Nós somos difíceis, né? Nós seres humanos somos pirracentos, né? A gente tende, quando tá tudo tranquilo, a gente esquece de Deus muito fácil, né? A gente se esquece de Deus muito fácil. Eu vejo isso quando eu estou educando meus alunos, né? Eu estou com eles, formando eles. Mas quando eu tiro, né, vamos dizer assim, meus olhos deles um pouco, eu deixo eles mais à vontade e eu deixo eles, vamos dizer assim, um pouquinho que eu afrouxo, né? Que eles falam assim, quando o professor afrouxa um pouco, tô falando de mim, tá, gente? Quando eu não castigo, não, assim, não chamo atenção e deixo, rapidinho eles ofendem de novo. Rapidinho eles fazem uma coisa errada de novo, uma desobediência. Então, e eu não deixei de ser doce, não deixei de ser amorosa com eles, né? Mas você vê que assim em casa, não é? O pai e a mãe, é só o pai e a mãe não estar perto que eles aprontam, não é? É só o pai e a mãe dar um pouquinho de corda que eles aprontam, desobedece, né? Então, aí a gente vê isso assim, como que é? Quando a gente tira algo que eles gostam, né? O pai e a mãe tiram o videogame, tira o futebol, né? Põe de uma coisa ou de outra. Eles sentem na pele quando falta alguma coisa, né? Porque se o ser humano, se não tiver esse freio na gente, se a gente tiver tudo que a gente quer à nossa disposição, a gente dá as costas para Deus muito fácil, para fazer nossa vontade, né? Para atender os nossos gostos, né? As nossas paixões, e deixa Deus de lado muito fácil para ficar conosco mesmo com as coisas que nos dão prazer. Mas muitas das vezes quando a gente busca isso, a gente está dando as costas para Deus.
Então, Deus que é tão bom e tão misericordioso, muitas das vezes não permite certas coisas na nossa vida, não permite que a gente consiga tudo, por mais que Ele nos abençoe, mas Ele coloca as coisas de desapontamento, coloca uma pedra ali pra gente, vamos dizer assim, para nos parar um pouco, porque senão a gente só vai te aumentando, chega a soberba de alto grau. Então, para regular isso, né, para controlar isso, o Senhor tem as suas formas de cuidar das almas, né? Ele manda o seu jogo, né? Manda suas flechas, os seus dardos, né? Justamente para colocar a gente na linha, porque a gente tem tendência a desviar de Deus o tempo todo, né? Se a gente não tiver um amor por Ele que esteja acima de nós mesmos, a gente escolhe a gente e rejeita Deus, escolhe fazer nossa vontade e rejeita Ele, né? Então, e às vezes nós só damos valor às coisas quando a gente perde, só dá valor às coisas na ausência delas, né? Então, assim, Deus tem a sua didática com as almas. Ele tem a didática de cada pessoa que mantém na terra e a que Ele permite ir. Ele tem a forma de conduzir, porque algumas pessoas, por exemplo, têm uma doença e Ele cura, outras não. Outras Ele dá uma possibilidade, para outras não. Então, uma coisa dá para uma e daí talvez aquela mesma coisa não libera para outra. Mas tem um porquê, tem um para quê, né? Porque Ele sabe exatamente, conhece os corações e sabe que de repente, se a pessoa ter aquilo que ela tanto quer, ela vai se desviar, né? Por exemplo, vamos supor um homem que está na cadeira de roda, né? E que a vontade divina para ele é que permaneça. Ele quer muito andar, né? Mas de repente ele vai no retiro pedindo a Deus essa cura. E ele tem uma outra cadeirante também na mesma situação, que naquele momento de oração pede cura para Deus. E de repente um anda, o cadeirante anda e essa pessoa não anda, né? Aí você pode pensar assim, mas por que que para um ele dá e para outro não? Mas ele conhece o coração, né? De repente aquela pessoa vai ficar soberba, ela vai voltar a andar e vai usar os pés para pecar, para ir nos lugares que ela ia antes para pecar, usar para o mal. E Deus sabendo disso, Ele não permite, né? Justamente por quê? Porque o mais importante não é o corpo, é a alma sã, é a alma curada, né? Então, assim, ele tem a forma de cuidar das almas, a vontade divina é perfeita, ela regula tudo, ela tem equilíbrio, ela tem ordem, né? Ela nos mantém na humildade, então ela regula também tudo isso para nos manter sempre na pequenez, na dependência de Deus. Então, a vontade divina é a solução para a humanidade, porque nós fomos feitos para viver na vontade divina, todos nós, né? Então, os castigos são justamente por isso. O homem precisa da correção porque está distraído com tantas coisas mundanas, né? Com tantas coisas que os mantêm escravos. Então, como que vão se despertar para o espírito se não matar a carne, né? Se não matar as coisas da carne, né? Se não matar o veneno que está nos corações, né? As concupiscências, né? A maldade. Então, o seu trabalho é nessa finalidade, né? Purifica, né? E vai purificando a gente, para a gente receber água viva, né? A verdade, a luz, o que a gente realmente precisa para viver. Então, Deus sabe o que faz, o que Ele opera em cada um. E Ele fala para Luísa, né? Fica um pouco, cala-te, levanta-te, fica comigo, faz-me companhia, dai-me repouso, né? Levanta-te e cala-te. Ou seja, aquele pensamento dela de, se eu pudesse, né? Eu não deixaria, eu queria ter, né? O poder de destruir, vamos dizer assim, né? Qualquer castigo que o Senhor queira dar para as pessoas, de em mim ele puder encontrar toda a reparação, ao ponto de ninguém ter que sofrer. E fala, não, você não pode contra a minha justiça, você tem que ser pequeno, você tem que ver também a sua pequenez diante dessa situação e ver com os meus olhos, não com os seus. Não ficar voltado para o humano, mas as pessoas estão morrendo, as pessoas estão perdendo as casas. Você está preocupando com a terra, você está preocupando com o temporal. Veja o que eu estou fazendo no campo espiritual. Eu estou cuidando dessas pessoas para elas não ir para o inferno, para se salvarem, né? Estou dando oportunidade para elas se salvarem, né? Então, pode não ser preservado o corpo, né? A casa, o material, o bem, mas importante é a alma, né? Então, ele ensina mesmo para nós. Então, a gente fica em paz, né? Diante de tudo, a gente vê as notícias, as pessoas falam, mas e se Lula ganhar?
vai vir o comunismo, se não sei o quê, se for o Bolsonaro vai ser ditadura e não sei o quê, vão falando, a marca da besta tá vindo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Mas a gente fica em paz, porque a nossa confiança não está nos homens, está em Deus. É nele que a gente coloca a nossa confiança em tudo, né? Então, a gente está vendo as coisas acontecerem, mas a gente sabe que a vontade divina está regendo a terra, que a vontade divina sabe o que ela faz, né? Sabe, tem os seus desígnios, né? Em direção ao homem, em direção ao tempo, em direção à ordem dos fatos, dos acontecimentos. Então, a nossa fé é uma fé que espera também, que espera de Deus, né? Fala assim, Senhor, quando que vai vir o aviso? Então, ou então, quando que fala que o mal vai superabundar até chegar ao limite, né? Para o Senhor falar o basta. Quando vai ser isso? Mas a gente espera em Deus, a gente não fica querendo empurrar a divina vontade e falar, faça logo, faça rápido. Igual a Luísa aqui, ela não pode empurrar a vontade divina e falar, não, 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 castiga eu, só eu, só eu. Não, né? Ela tem que se render a essa vontade divina, né? E aceitar que a vontade divina é muito maior que ela. Que os desígnios de Deus são muito maiores. A gente também. Por isso que a gente precisa sempre se colocar no nada. Porque a pessoa que é nada não vai pôr culpa em Deus, não vai pôr defeito no que Deus faz, né? Não vai tentar corrigir Deus. Mas vai ser humilde e vai confiar em Deus. Como a gente meditou na mística cidade de Deus. A Nossa Senhora passou por muitos momentos assim, né? De testes, né? De testes, de acontecimentos assim. Mas ela sempre confiou em Deus, né? Manteve a sua esperança, né? Esperou em Deus o tempo dele para cada coisa e para mover as situações, ou seja, esperou da vontade divina, divina vontade. Cuidou da vida dela numa ordem muito incrível, né? A forma com que ela pensou em tudo, né? Como que seria a família de Jesus, qual o contexto que Jesus nasceria. Então, e o para quê disso, porque também tem que ter a Nossa Senhora tinha consciência, né? Então a gente também tem que ter consciência do que Deus está fazendo, do para quê, né? Porque Ele tira essa ignorância nossa, Ele quer nos levar ao conhecimento dEle, né? De contar os seus planos, de contar como Ele faz as coisas, o propósito. Então quando a gente vê hoje os flagelos, a gente sabe do propósito. Então a gente não é mais assim ignorante, mas a gente vê com os olhos de Deus o propósito de tudo que está acontecendo, né? De situações boas não tão boas, né? E a gente vê que tem um propósito, tem um para quê, que é a melhor forma. A gente nunca diria assim para Deus, não. Deve ter outra forma de fazer, não. É a melhor forma, a forma com que Ele conduz as almas, que trabalha nas almas, no interior de cada alma, né? Tem um para quê, né? A forma que Ele dirige cada alma em particular também. Tem um para quê, né? Então, a gente vive confiando em Deus o tempo todo e com uma confiança assim, que é amorosa, a gente realmente concorda, né? Ama, beija a vontade divina. Quanto mais a gente conhece, mais a gente ama, né? Mais a gente quer ela, né? Mais a gente gosta do jeito de Deus de agir. E despreza mesmo o jeito humano de pensar, despreza, porque o jeito de Deus é muito elevado, é muito correto, muito justo, né? Visa o bem de todos, tem uma ordem, tem um equilíbrio, né? Então é perfeito, né? E a gente ama esse perfeito de Deus, não mudaria nada, ao contrário, né? A gente aplaude a forma que ele age, aplaude os desígnios dele, igual a Nossa Senhora. Ela amava muito a Deus, com tudo, com todo o ser dela. E ela aplaudia todos os desígnios de Deus e esperava de Deus, uma fé que espera mesmo, que tem esperança e caridade, uma fé viva. E essa mesma fé que Ele quer que nós tenhamos, aconteça o que acontecer, que a gente permaneça firme, né? E os tempos vão ficar mais difíceis, vão se apertar mais ainda, né? Vai chegar ao cúmulo, vamos dizer assim, ao clímax, o ápice, mas é para o bem, né? É para o bem. E quanto mais a gente vê também isso acontecendo, a gente sabe que está apressando o reino, está apressando os acontecimentos. Então, em vez da gente ficar triste e falar, e agora está piorando, a gente tem que ficar feliz. O Senhor está cada vez mais, está acelerando o passo, está vindo, Ele está vindo. Que Nossa Senhora nunca desistiu de pedir pelo Messias, né? Então, nós também estamos esperando por esse reino e trabalhando em prol dele. Então, a gente, em nome de todas as criaturas, representando todas as criaturas, precisamos ficar firmes e confiar em Deus.
Porque Deus vai ter repouso no coração que confia nele, no coração que conta com ele, né? No coração que não perde a fé, né? Mas que não desvia os olhares dele, mas que sabe que tudo que ele está fazendo é para o bem, né? Que espera nele mesmo, que ele vê que ele é esperado, ele é suspirado, ele é amado. Tudo que ele faz é contemplado, né? A gente procura entender, pergunta para ele também muitas coisas, né? Justamente para entender a vontade divina, para aprender. Espera as respostas dele, não fica com ansiedade, né? Não força nada, né? Vive numa naturalidade, cada dia ele nos ilumina, né? Com as luzes dele, com aquilo que ele quer que saibamos, com aquilo que ele quer nos iluminar. E a gente vive sob essa luz, né? E manter assim nessa intenção é que nos dá segurança. Segurança está na divina vontade, é se manter no posto para o qual você foi criado, né? E lá você depositar, você se depositar, né? Se derramar, se abandonar mesmo. Que a pessoa abandonada não desconfia de Deus, né? Então ela confia em Deus, como Nossa Senhora falou, para a gente confiar, né, em Deus totalmente. Que tudo é para o bem, que Ele sabe o que está fazendo. Ele, ele não demora, ele age no tempo certo. A divina vontade tem o tempo certo para agir em cada situação. Então a gente fica nessa confiança. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiat Jesus, eu confio em vós. A gente tem esse sentimento também parecido com a Luísa no seguinte ponto. A gente tem aquele sentimento de querer pedir o Senhor, né? Tira de mim e derrama no outro, né? A gente tem aquela doação, aquele desejo de se doar pelos outros, né? Tira de mim, Senhor, ilumina aquelas pessoas. Tira de mim, Senhor, derrama o seu amor naquelas pessoas. Tira de mim, Senhor, tira de mim, porque a gente representa todas as pessoas, né? Na divina vontade, né? A gente não vive para nós, preocupado com a gente, né? Então ela tem sempre esse coração de mãe. Você vê que se torna uma mãe na divina vontade. Ela é mãe, né? Então você tem essa coisa de ser uma mãe, né? Que quer que todos também estejam lá, como Nossa Senhora pediu, né? Que a divina vontade fosse conhecida, né? Que tivesse esse reino, né? Que pediu muito por esses filhos da divina vontade. A gente tem esse mesmo desejo em relação ao nosso próximo. Só que no nosso caso, a gente do mesmo modo que Jesus explicou aqui para a Luísa, ele está explicando para nós. A gente não vai pedir no sentido, tira, Senhor Jesus, os flagelos, né? Ou seja, não mova a sua justiça, não, né? Castigue eu. Não, não é isso, né? A gente sabe que é importante tudo que Deus está fazendo, né? A gente sabe que é necessário, né? A gente se coloca sempre no ato, né? Na divina vontade de pedir ao Senhor para Ele fazer o que Ele quiser, né? Tira de nós todo o nosso amor, toda a nossa intenção para que o Teu reino venha. Então, se está acontecendo os castigos, os flagelos, a gente sabe que Ele está agindo. Tanto o orvalho benéfico que a gente contempla, quanto também os flagelos, quanto as realidades que a gente está vendo no livro do céu acontecer. Por que a gente vai ficar triste se a gente está vendo o livro do céu se cumprir, né? Isso é sinal de que Deus está falando sério, né? Então, e a gente sabe que está explicando que é para o bem. Tem muitos trechos que fala isso. Ele fala que é para o bem. Quanta ruína, e a causa de tudo isso é unicamente o pecado. Por quê? Porque as pessoas às vezes veem a ruína e falam, não, por que Deus permitiu isso? E fica culpando Deus, né? Pelas coisas que acontecem, né? Mas a pessoa não pensa, será que eu não fiz nada de errado, né? É igual a criança que culpa o pai e a mãe, né? Por que a senhora me bateu, né? Por que a senhora tirou o meu videogame, mãe, né? Por que a senhora tirou meu desenho? Mas ele não para, ele chora por causa disso, mas não chora por causa que desobedeceu. Não sente a dor, né? E precisa ter arrependimento, né? Tem que ter no coração da pessoa um desejo de não pecar mais, de não ofender a Deus. Tem que ter arrependimento sincero. Se não tiver arrependimento, o que adianta? Né? Tem que ter uma dor mesmo. Não quero ofender a Deus, né? Não quero deixar Ele triste, né? Ele é meu pai, é o autor da minha vida, né? Ele me ama, né? Ele cuida de mim, Ele me dá saúde, Ele me dá vida, Ele me dá tudo. Por que eu vou fazer algo contrário a Ele? Pra quê? Então a criança... A gente ensina que o filho, você desobedeceu a mamãe. A mamãe falou, o pai falou, né? Para ele entender, né? Para ele olhar na direção certa e não culpar, né? Quem está punindo.
Mas entender é agradecer. Nossa, pai, que bom, pai. Que bom, mãe, que a senhora está parando para me corrigir. Já pensou se eu não fosse corrigido? Eu ia ficar caminhando nesse caminho, fazendo o que é errado, se ninguém me apontasse o que é certo. Então é isso que Deus está fazendo. Né? Se ele não se importasse, ele ia fingir que nem tá vendo ninguém, deixar cada um fazer o que quiser. E não é assim. Nós não somos uns filhos largados, né, abandonados. Nós temos pai, né? Nós temos pai, nós temos mãe. Então, e ele fala, né, que o homem não quer render-se, né? Parece que se pôs contra Deus e Deus armará os elementos contra o homem. Então, os castigos envolvendo água, enchente que a gente está vendo, fogo, vento muito forte, né? E tantas outras coisas, são os flagelos. São os flagelos que estão acontecendo. As pessoas os cientistas vão dar nome tal, vão falar que é aquecimento global, um tanto de coisa, mas a gente sabe que são os flagelos, né? Que é o cumprimento das palavras do Senhor, porque quando ele fala sério. Ele não brinca, né? E é para o nosso bem. Amém?